Tem coisas que a gente só aprende fazendo. É fazendo mesmo. É assumir o risco. É se posicionar. E se você errar, tá tudo bem. Você aprendeu com o seu erro, você vai mudar a rota e vai se direcionar melhor dessa vez. Isso é uma coisa forte na gente, né? Porque a gente não quer mostrar que não sabe. Porque de alguma forma isso é mostrar fragilidade e a gente não quer mostrar essa fragilidade. Olha, meu nome é Evelyn, você está no canal Viva Evoluindo e esse espaço foi pensado para compartilhar com você as áreas que eu já desenvolvi e ainda estou em desenvolvimento no âmbito social, amoroso, profissional e espiritual. Nós, mulheres, em algum momento nos deparamos com uma realidade muito difícil. Ninguém virá te salvar. Mas entender isso muda a forma como você se posiciona e te dá autonomia para fazer melhores escolhas. Se você está aqui, você já é uma mulher que está despertando, então fica comigo que esse vídeo é para você. Esse assunto é algo que eu estava ansiosa e querendo bastante falar e dividir aqui com vocês, porque eu compreendo que grande parte da minha dificuldade e por eu ter começado a desenvolver a minha vida como um todo após os 30, eu acho que se deve muito a essas frases que eu ouvi. Porque quando a gente é criança e adolescente, a gente escuta muitas frases repetidamente e são frases de incapacidade. Frases como você não consegue, ou você é fraca, chama um menino para fazer com você, chama seu irmão para fazer com você, eu sabia que você não ia conseguir fazer mesmo, você nunca consegue fazer nada sozinha. Olha, essa frase é uma frase difícil, porque assim, falam pra gente quando a gente é criança, né, você nunca consegue fazer nada sozinha, eu já sabia que você não ia conseguir fazer, mas ninguém vem e ensina como é que faz. Não se compreende que o ensino e o que é capaz de uma criança fazer está adequado para a idade dela. E se ela está atrasada, muito provavelmente se deve à educação que talvez não esteja sendo bem direcionada. Mas aí acaba sendo fácil culpar a criança pela incapacidade dela e chamar outra pessoa para ajudar. Mas com isso, o que acaba reforçando? Acaba reforçando que essa criança nunca vai conseguir fazer nada sozinha. Diferente do que acontece com os meninos, porque com os meninos eles são incentivados a ir lá e fazer sozinho, se ele cair tudo bem, ele levanta, ele consegue, ele tem força para fazer. E as meninas veem essa comparação. E o que faz elas crescerem pensando? Elas crescem pensando, sozinha, eu não consigo, e eu vou sempre precisar de um menino ou de um homem para fazer por mim ou comigo, porque eu fui ensinada assim desde criança e adulta provavelmente não vai ser diferente. O que é um erro essa estrutura de educação. Sem falar que se a gente parar para pensar, os filmes, eles incentivam demais isso. Os desenhos também, os contos de fadas também, porque a gente sempre tem a mulher numa posição onde ela é a mais frágil, a mais fraca, que precisa ser salva. Da onde vem aquela história do príncipe encantado, né? Do príncipe que vem de cavalo para salvar a princesa. E aí, se a gente for se aprofundar nesse assunto, quando as mães colocam as crianças para se vestir de princesa e os meninos de herói, o que você está reforçando com isso? Possivelmente está reforçando em que a menina é a mais frágil e ela tem que esperar alguém para fazer para ela. Só que aí depois que ela cresce, como que você reverte isso, né? Eu até já pensei, já me ocorreu. Será que essa estrutura de desenho, de filmes, elas não são pensadas propositalmente para colocar a mulher numa posição de dependência? Eu diria que isso pode ser uma manobra do patriarcado. Não é um termo que eu quero me aprofundar aqui, mas não pode ser coincidência que praticamente todas as estruturas
artísticas nesse sentido, mostra a mulher como alguém frágil. Se for o homem, o ator principal, ele é o herói, ele é o que vai salvar todo mundo. Se for a mulher, dificilmente ela é heroína e ela tá sempre em condição de esperar ser salva ou esperar o amor romântico, né? Como se o auge da vida da mulher fosse o romance. Ela tem que esperar a vida toda dela para isso, para ela ser o que ela talvez foi criada para fazer, para ser. Até na estrutura de brincadeiras, quando você vê que as meninas elas são mais direcionadas para brincar de casinha, de boneca, e os meninos eles são criados mais para brincar com carro, com moto, com helicóptero. Seria coincidência que quando as meninas crescem, elas têm medo de dirigir, tem medo de aprender a dirigir, porque isso não foi normalizado na infância dela. Não foi normalizado ela se expor, ela correr o risco, ela talvez até se machucar e não, tá tudo bem, é só um machucadinho, eu vou aqui te ajudar. Já o menino não. O menino ele é incentivado a ir lá e brincar, se ele cair, levanta, porque você consegue, você é menino, você dá conta. Toda essa estrutura, ela acaba enraizando nas mulheres o medo de ficar sozinha, o medo por sentir que não dá conta. Então ela acaba sempre esperando pela validação externa, e essa validação pode ser de encontrar o homem perfeito que vai salvar ela, ou às vezes ele nem precisa ser tão perfeito assim, muitas vezes só precisa ser um homem. Começa com todas as chances de errar. Quando a mulher escolhe apenas para ser alguém para estar do seu lado, ela não está sozinha, desconsiderando todos os outros pré-requisitos que talvez ela deveria escolher, mas foi enraizado nela que ela precisava ter alguém, não podia ficar sozinha, porque ela não era capaz, e aí ela acaba esperando por esse homem perfeito, pela validação do chefe, pelo elogio externo, porque ela por si só não é capaz de se sentir autônoma e resolver as questões e os conflitos da sua vida sozinha. A gente continua repetindo como adulto o que a gente aprendeu na infância. Mas um ponto importante é que, se você não trouxer essa situação, essa questão à consciência, não entender o porquê desse comportamento e dessa dependência, mesmo que você encontre alguém, que você tenha um parceiro, você vai permanecer na dependência. Então é importante, mesmo as mulheres que são casadas ou que se relacionam, compreender qual é a dinâmica desse relacionamento. Até que nível você tem uma dependência dele para fazer as suas escolhas, para ir para algum lugar, para decidir algo importante na sua vida. Para pensar se tudo você pede a opinião, a validação dele. Isso já é um ponto de início para você compreender melhor o seu comportamento e entender se é necessário você fazer uma autoanálise. Se bem que a autoanálise é importante para todo mundo, em todos os quesitos da vida. Mas esse é o ponto que a gente está falando aqui. Aliás, durante esse meu processo de desenvolvimento, eu usei bastante apoio de alguns livros, e um dos livros foi o da Ana Sui, é um livro bem conhecido, inclusive. A gente mira no amor e acerta na solidão. Esse livro foi muito importante para mim porque, como base ali do livro, ela coloca que nós somos seres faltantes, que estamos pela metade, procurando uma outra metade para nos preencher. Mas, equivocadamente, a gente acaba procurando essa outra metade no outro, para preencher esse vazio. Mas a gente esquece que o outro também tem a metade que ele está preenchido e a metade que ele está vazio. E a gente não conta que quando a gente encontrar essa pessoa, é um vazio encontrando outro vazio. Logo, nenhum dos dois vão se preencher. Esse livro ele traz insights muito bons. Além desse, claro, é um livro que traz ótimos insights. Caso você se interesse e indico demais a leitura, eu tenho o link aqui na descrição. Então, só você clicar que já direciona direto para a página do livro. Tem outros livros também que me ajudaram muito nessa área de desenvolvimento que eu indico também. Caso você não tenha o hábito, não tenha o costume de ler, de repente pode ser o seu primeiro livro
Olha, é uma leitura muito fácil. E se você ler uma, duas, no máximo 3 páginas, ele já vai dar uns insights para você digerir ali por uma semana. É um livro muito assertivo. Eu tenho uma história para compartilhar e é um exemplo perfeito de que esses padrões eles ficam dentro da gente e rege a forma que a gente se comporta de forma intrínseca. Eu precisava ir numa loja que vendia acessórios e ferramentas para carro em geral. Era um lugar enorme. E eu tinha que comprar alguns itens bem diversificados, não era uma coisa só especificamente. E aí eu pesquisei na internet alguns detalhes, né, de como pedir lá na loja. E eu fui com uma informação mais ou menos, fui um pouco amparada. E aí quando chegou lá, me surgiu algumas dúvidas mesmo assim. E eu cheguei lá, praticamente só tinha homens na loja. Os vendedores eram homens do balcão. Os vendedores da loja também eram homens. E aí meu primeiro pensamento foi, poxa, eu já tô receosa de vir aqui porque é um ambiente majoritariamente masculino, onde eu não tenho conhecimento das coisas que eu tenho que pedir, e isso é uma coisa forte na gente, né? Porque a gente não quer mostrar que não sabe. Porque de alguma forma isso é mostrar fragilidade, e a gente não quer mostrar essa fragilidade, olha. E aí eu acabei tendo que falar com o vendedor, porque eu não estava sabendo fazer, escolher tudo sozinha. Eu falei com ele, ele me ajudou prontamente, foi gentil. A questão de fato não foi nem pedir para o vendedor. A questão é que me trouxe uma angústia pensar, poxa, praticamente todas as pessoas que estão aqui, eu vou dizer uns 95%, eram homens. De alguma forma eu me senti diminuída por ser a única mulher ali, porque eu não queria correr o risco de ser taxada, tipo, o que uma mulher tá fazendo aqui? Ela não sabe nem o que ela tá escolhendo, né? Mas isso foi uma paranoia da minha cabeça, porque eram só achismos do que as pessoas estavam pensando. Provavelmente elas nem estavam olhando pra mim. Talvez nem tenham me reparado lá. É mais uma insegurança minha que refletiu em como eu estava me sentindo insegura de fazer uma compra. Lá mesmo eu comecei a pensar assim, poxa, não é tão mal assim isso, na verdade isso é ótimo. Porque se eu tô aqui, é porque eu tenho um carro. É porque eu tenho dinheiro pra pagar. E que porque eu sou capaz de resolver isso. Se eu não souber, eu vou pedir pra alguém que faça. Não importa se vai ser um homem, não importa se vai ser uma mulher. Porque você pedir ajuda não necessariamente te mostra fragilidade apenas por ser mulher. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda e elas apenas pedem. E tudo bem. E aí, durante essa minha ida na loja, o tempo que eu fiquei lá até eu sair foi uma mistura de pensamentos. E eu saí de lá ótima, na verdade, animada, pensando, ai, deu certo, consegui comprar tudo que eu precisava, deixei o meu carro melhor, modifiquei o que precisava. E isso foi uma situação que para algumas pessoas pode ser muito simples. Mas para mim não foi tão simples assim. Então eu considero que mesmo esses pequenos exemplos, elas são situações em que me engaja para o desenvolvimento. Para eu chegar lá numa próxima vez e chegar com mais autonomia, chegar com toda a coragem, chegar acreditando que isso é normal. Que é normal uma mulher ir comprar peças para carro. Eu não preciso esperar outra mulher normalizar isso. Eu posso eu mesma normalizar. Assim como você. Você pode você mesma ser a primeira. Você mesma normalizar coisas que são tidas como para homem, ou que você precisa de um apoio deles para resolver, ou às vezes até que você precisa de uma mulher para ir com você porque você tem vergonha, você tem medo de passar vergonha sozinha e você leva outra mulher para passar vergonha junto. Na verdade não, na verdade você pode ir sozinha, você pode levar uma amiga por ser uma companhia, mas não de forma nenhuma por você se sentir incapaz. Eu considero que eu estou conseguindo chegar num nível de desenvolvimento em que hoje, inclusive, eu não peço
Não peço e, na verdade, nunca pedi, porque quando eu comecei a desenvolver conteúdo para o meu canal, quando eu quis fazer o meu canal, eu já estava nessa fase de mais autonomia, de fazer as minhas próprias escolhas e não esperar tanto mais a autorização ou o aval ou a permissão simbólica de ninguém. Então, quando eu comecei a fazer vídeo para esse canal, eu não pedi a opinião de ninguém sobre o que ela ou ele achava desse tema, se eu levava jeito para isso, se achava que ia dar certo. Eu não pedi porque eu já tenho em mim o que eu quero. Eu já tenho para mim os objetivos que eu quero com esse canal. Aliás, eu já cheguei a 100 inscritos e eu tô muito feliz por isso, porque hoje fazem 2 semanas que eu coloquei o primeiro vídeo sobre esse tema que eu venho abordando, que é desenvolvimento pessoal. Então, isso foi para mim uma validação do meu trabalho, mas na verdade para quem eu quero de fato acessar, atingir com o meu conteúdo. E não pedir a opinião de alguém que muitas vezes não tem propriedade para dar opinião, porque não é uma pessoa que tem conhecimento de redes sociais ou de comunicação, ou essa pessoa pode nem ser meu público, ou essa pessoa pode projetar em mim a falta de coragem que ela tem. Então, ela acha que talvez ela não seria capaz de desenvolver esse conteúdo e ela fala pra mim: não vai dar certo, mas pra que você vai perder tempo com isso? No final das contas vai demorar muito pra você conseguir mais seguidores. Mas assim, eu quero seguidores, obviamente, mas o motivo que eu quero é porque eu quero acessar quanto mais mulheres for possível para desenvolver junto comigo e a gente desenvolver juntas. Esse é o meu objetivo. É algo muito particular. Não cabe eu pedir opinião ou validação de alguém que não vive isso que eu estou vivendo, que não tem esse objetivo tão explícito, tão firme, tão intrínseco em mim como eu tenho. Sem falar que essa pessoa não passou pelas coisas que eu passei para chegar aqui e falar para a câmera, sentir que eu tô falando com você que tá aí do outro lado, sendo que a gente nem se conhece pessoalmente, mas de alguma forma a gente tá em sintonia pelas dificuldades que a gente já passou na vida. Então isso é algo muito particular e que não cabe que eu compartilhe ou peça permissão para ninguém. Uma pergunta que eu queria falar para você. Quando você pede a validação de alguém, quando você pergunta para alguém: você acha que eu deveria fazer isso ou aquilo, ou eu deveria fazer assim ou assado, você já parou para pensar que talvez ela não tenha razão? Talvez quem tenha razão pode ser você. Mas aí a gente tem aquela questão, né? Se deu errado, foi culpa da pessoa, não foi culpa minha. Mas essa é a dificuldade também em você arcar com as consequências das suas escolhas. É importante também errar. É importante sim, às vezes, você escolher um lado que você se deu conta que não é bom pra você. Porque é com o nosso próprio erro que a gente vai aprender e escolher outro caminho no futuro. Quem espera pra ser salvo, fica adiando escolhas, terceiriza sua vida, acaba dizendo que precisa de um tempo e que é o destino, são coisas do destino que ele escolheu para você. Mas na verdade não. O que você tem hoje é uma junção das escolhas que você fez ou que alguém fez por você há anos atrás. A mesma coisa vai ser futuramente. O que você tiver futuramente construído vai ser baseado nas escolhas que você está fazendo para você hoje ou nas escolhas que você está deixando outra pessoa fazer. E eu digo isso com a propriedade de alguém que esperou 33 anos para tomar a própria escolha, para ter a própria atitude e encarar, se desafiar. Eu não sei se o seu medo é se posicionar, é dizer não, é fazer uma faculdade, é aprender a dirigir, fazer coisas sozinha, sair sozinha. Mas independente do que seja, você só vai saber se está certo, você só vai saber qual caminho você tem que seguir quando você for. Quando você estiver lá no caminho.
Tem coisas que a gente só aprende fazendo, é fazendo mesmo. É assumir o risco, é se posicionar. E se você errar, tá tudo bem. Você aprendeu com o seu erro, você vai mudar a rota e vai se direcionar melhor dessa vez. Isso é ser adulto, né? A gente tem que dar chance para errar. Quem disse que tem que ser perfeito? Quem disse que você só pode acertar? Mas eu te digo que enquanto você ficar esperando para se sentir segura, para fazer o que você quer fazer ou se posicionar como você gostaria, o tempo ele não espera. E eu não tô falando isso para te acelerar, pelo contrário. Eu tô falando isso como um compartilhamento de algo que eu também vivi e estou vivendo. Enquanto você esperar por validação e aprovação de outras pessoas para você fazer o que você quer, eu te digo que o tempo, ele não espera. Quando você para de esperar, você deixa de ser filho e passa a ser o adulto da sua própria vida. Eu sei que é difícil porque ninguém prepara a gente para isso. Mas é fato que ninguém vai te salvar. E entender isso não é castigo, é liberdade. Lembre-se que existe muita coragem em não esperar por alguém. Esse vídeo é uma sequência de outros vídeos que já tem aqui no canal. Se você ainda não assistiu, quando terminar esse aqui, vai lá para fazer ainda mais sentido para você. Se você não deixou, deixe seu like, ele é muito importante para o canal. Deixa seu comentário também. Se você está aqui, você já é uma mulher desperta. Conta aqui nos comentários se tem alguma situação que falaram frases para você quando você era criança, quando você era adolescente, que fizeram você se sentir incapaz. E compartilha com a gente qual é um medo que você tem de realizar hoje, que você fica receosa por se achar incapaz, por achar que você não vai dar conta. Às vezes um medo que você diz é o medo de uma outra amiga que está aqui nessa comunidade com a gente, e assim a gente pode se acolher, se incentivar e se abraçar mesmo que à distância. Tenho certeza que outras mulheres também vão compartilhar as experiências e assim a gente cria esse espaço de acolhimento nessa comunidade de mulheres que estão em pleno despertar. O tópico e histórias desse vídeo e dos demais também, eles mostram que evolução é um processo e não um acontecimento, porque não é possível você desenvolver todas as áreas da sua vida de uma hora para outra, mas é possível que quando você toma consciência, você vai desenvolvendo aos poucos os pontos que você considera mais importantes e ao longo de um tempo você vai ver uma evolução assim incrível e que o que antes você não pensava ser possível, daqui a algum tempo breve vai ser uma realidade mais palpável e você vai ficar muito feliz, satisfeita e orgulhosa de você. No próximo vídeo eu vou trazer o tema Sinais Silenciosos do Término, quando você aceita que acabou e decide viver o processo. Muitas vezes a dificuldade de aceitar é porque você precisa admitir que o que você imaginou para o seu relacionamento e para a sua vida com essa pessoa não vai acontecer. Não deu certo como você imaginou e é difícil decidir qual é a hora de partir. Mas é importante saber que a sua vida e o desenvolvimento de uma nova realidade muitas vezes está dependendo de uma escolha e da sustentação dela. Fica ligado para você não perder esse vídeo, ativa as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!